Legale, 2022, Técnico em Informática, CM-POA. Sobre Telnet, é correto afirmar que A. E baseado em arquitetura peer-to-peer. B. E considerado seguro. C. Utiliza por padrão a porta 443 para conexão com servidor. D. Pode ser utilizado para estabelecer conexão TCP com outros serviços, como SMTP, por exemplo. E trata-se de um protocolo da camada de rede do modelo TCP/IP. Resolução A. Incorreta. O Telnet não se baseia em uma arquitetura peer-to-peer. Ele funciona em um modelo cliente-servidor, onde um cliente se conecta a um servidor para executar comandos e acessar recursos. B. Incorreta. O Telnet não é considerado um protocolo seguro. Ele transmite dados em texto plano, sem criptografia, o que o torna vulnerável à interceptação e espionagem. Para transferências seguras, utilize protocolos como SSH ou HTTPS. C. Incorreta. A porta padrão para conexão com o Telnet é a 23, não a 443. A porta 443 é comumente utilizada para HTTPS, enquanto a 25 é utilizada para SMTP. D. Correta. O Telnet pode ser utilizado para estabelecer conexões TCP com outros serviços, como SMTP, POP3 e FTP. Ele funciona como um canal de comunicação genérico, permitindo a interação com diversos protocolos que operam na porta TCP. I. Incorreta. O Telnet pertence à camada de aplicação do modelo TCP/IP, não à camada de rede. A camada de rede é responsável pelo roteamento e entrega de pacotes de dados, enquanto a camada de aplicação fornece serviços e funcionalidades para os aplicativos. Portanto, a única alternativa correta é a D. IDIB, 2021, Analista de Informática, Conselho Federal de Farmácia Mato Grosso do Sul. Tendo como base os protocolos da camada de aplicação, selecione a alternativa que contém apenas protocolos dessa camada. A. SMTP, FTP, TCP. B. HTTP, TCP, SMTP. C. SMTP, HTTPS, UDP. D. HTTPS, FTP, Telnet. Resolução A. Incorreta. O SMTP, envio de e-mail, e o FTP, transferência de arquivos, são protocolos da camada de aplicação, enquanto que o TCP é um protocolo da camada de transporte do modelo OSI, destinado à entrega confiável de dados entre origem e destino. B. Incorreta. O HTTP, transferência de arquivos em modo texto, que permite troca de dados na web, e o SMTP, envio de e-mails, são protocolos da camada de aplicação, enquanto que o TCP é um protocolo da camada de transporte, destinado à entrega confiável de dados entre origem e destino. C. Incorreta. O HTTP, transferência de arquivos em modo texto, que permite troca de dados na web, o S é da versão segura com criptografia, e o SMTP, envio de e-mails, são protocolos da camada de aplicação, enquanto que o UDP é um protocolo da camada de transporte, destinado à entrega não confiável de dados entre origem e destino. D. Correta. Todos os protocolos citados são protocolos da camada de aplicação. O HTTPS é o protocolo para transferência de arquivos em modo texto, que permite troca de dados na web. O FTP é um protocolo para transferência de arquivos e o Telnet é fornecer um recurso de comunicação bidirecional, permitindo um método padrão de interface entre dispositivos terminais e processos orientados para terminais. Dessa forma, o Telnet permite o acesso remoto a terminais de comando de dispositivos, como servidores, roteadores, switches, etc. Gabarito, letra D. Comperv, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2020, Analista de Suporte, TJ Rio Grande do Norte, Pleno Infraestrutura, Servidores Temporários de Tecnologia da Informação e Comunicação. Os protocolos de rede são regras que determinam como será feita a comunicação numa rede de computadores. No modelo TCP/IP, os protocolos atuam em uma camada do modelo. Um exemplo de protocolo e a respectiva camada em que atua é a. FTP, camada de acesso à rede. B.
DNS, camada de internet. C. IP, camada de transporte. D. Telnet, camada de aplicação. Resolução: A. Errado. O protocolo FTP é um protocolo para transferência de arquivos via aplicação web. Logo, é um protocolo de camada de aplicação. B. Errado. O DNS é um protocolo que faz a tradução de nomes de domínio para endereços lógicos, IP, de destino ao acessar um recurso, website e e-mail. E. É um protocolo de camada de aplicação. C. Errado. O IP é o protocolo de internet, identificador lógico de dispositivos conectados à rede. O IP encontra-se na camada de rede de internet. D. Correto. O Telnet é um protocolo de comunicação remota usando a rede de internet. É um protocolo de camada de aplicação. Gabarito: letra D. Instituto AOCP, 2019, Analista Censitário, IBGE, Análise de Sistemas e Desenvolvimento de Aplicações. Na camada de aplicação do modelo TCP/IP, existem diferentes protocolos de comunicação, dentre eles Telnet e FTP. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto à finalidade desses protocolos. A. Permite que um computador se conecte em outro computador distante e trabalhe nele. Permite mover dados eficientemente de um computador para outro. B. Permite conectar eficientemente um computador a outro por meio de tunelamento. Permite que o usuário de um computador configure toda a sua rede de forma automatizada. C. Permite criar um canal de comunicação de grupos de trabalho utilizando dois computadores. Permite que o usuário de um computador navegue na internet. D. Permite mover dados eficientemente de um computador para outro. Permite que o usuário de um computador se conecte a uma máquina distante e trabalhe nela. E. Permite que o usuário de um computador navegue na internet. Permite criar um canal de comunicação de grupos de trabalho utilizando dois computadores. A. Correta. Essa alternativa resume as funcionalidades dos protocolos Telnet e FTP de forma precisa e concisa. Telnet permite que um computador se conecte a outro computador distante e trabalhe nele como se estivesse localmente. O usuário pode executar comandos, gerenciar arquivos e acessar recursos no computador remoto como se estivesse presente nele. FTP permite mover dados de forma eficiente entre computadores. Ele é ideal para transferir arquivos grandes, como documentos, imagens, vídeos e softwares, entre máquinas na rede ou na internet. B. Incorreta. As definições dos protocolos estão incorretas. Telnet: o tunelamento é uma técnica utilizada para encapsular um protocolo em outro, não é a função principal do Telnet. Sua função principal é uma emulação de terminal remoto. FTP: o FTP não configura redes de forma automatizada. Sua função principal é a transferência de arquivos. C. Incorreta. As definições dos protocolos estão incorretas. Telnet: o Telnet não cria canais de comunicação para grupos de trabalho. Sua função principal é uma emulação de terminal remoto. FTP: o FTP não permite navegar na internet. Sua função principal é a transferência de arquivos. D. Incorreta. A ordem das definições está invertida. Telnet: a descrição da funcionalidade está correta, mas na ordem errada. FTP: a descrição da funcionalidade está correta, mas na ordem errada. I. Incorreta. As definições dos protocolos estão incorretas. Telnet: o Telnet não permite navegar na internet. Sua função principal é uma emulação de terminal remoto. FTP: o FTP não cria canais de comunicação para grupos de trabalho. Sua função principal é a transferência de arquivos. Portanto, a alternativa é a única que apresenta a sequência correta quanto à finalidade dos protocolos Telnet e FTP. Observações importantes: tanto o Telnet quanto o FTP são protocolos antigos e com limitações de segurança. Para transferências de dados temporárias, utilize alternativas mais seguras como SSH ou SFTP. O Telnet ainda pode ser útil para fins específicos, como solução de problemas remotos ou acesso a interfaces de linha de comando de dispositivos antigos.
O FTP ainda é utilizado para transferência de arquivos grandes em alguns casos, mas protocolos mais modernos como SFTP e BitTorrent estão ganhando popularidade. Gabarito, alternativa A. Consulplan, 2018, Analista de Tecnologia da Informação, CMBH, Infraestrutura de Sistema. O Telnet, Terminal Network, é um programa de aplicação cliente-servidor, que permite que o cliente e o servidor negociem opções de configuração antes do uso do serviço ou mesmo durante a utilização. Entende-se opções como recursos extras que estão disponíveis para um usuário com um terminal mais sofisticado. Usuários que fazem uso de terminal mais simples utilizam os recursos padrão. As opções mais comuns possuem código e respectivos significados. Um desses códigos é o de número 34, que significa A. Line Mode, configura para modo linha. B. Status, solicita o status do serviço Telnet. C. Binary, interpreta como transmissão binária de 8 bits. D. Echo, ecoa os dados recebidos em uma ponta para outra. Resolução. O Telnet é um protocolo que fornece recursos para logins remotos no computador através da internet. Embora esse seja o propósito principal, pode ser utilizado para outras funções também. Ele possui ainda algumas opções comuns, que são identificadas por códigos em decimal. A questão pede que indiquemos a função do número 34, dentro do escopo do protocolo Telnet. A. Line Mode, configura para modo linha. Correta. O código 34 configura o Telnet para modo linha. Quando o Linemode está habilitado, o processamento de caracteres é feito no sistema local, sob o controle do sistema remoto. B. Status, solicita o status do serviço Telnet. Incorreta. O código para solicitar o status do serviço Telnet é o código 5. C. Binary, interpreta como transmissão binária de 8 bits. Incorreta. O código para transmissão binária, transmit binary, é o código de número 0 no Telnet. D. Echo, ecoa os dados recebidos em uma ponta para outra. Incorreta. O código correto para echo é o código 1. Gabarito, letra A. FGV, 2023, Analista, DPRS, Apoio Especializado, TI, Infraestrutura e Redes. O analista Carlos instalou na DPE Rio Grande do Sul o roteador intra-router. O intra-router efetua o roteamento de pacotes entre as redes internas da Defensoria, através do protocolo Open Shortest Path First, OSPF. A fim de orientar o intra-router a priorizar o tráfego pelos enlaces com maior largura de banda, Carlos reconfigurou o roteador, atribuindo, para cada enlace, um peso numérico positivo e inversamente proporcional à largura de banda do enlace. A reconfiguração de pesos no intra-router, feita por Carlos, deve-se ao fato de o OSPF ser baseado no algoritmo de A. Dijkstra, B. Bellman-Ford, C. Busca em largura, D. Busca bidirecional, E. Busca em profundidade. Resolução A. Dijkstra. O protocolo OSPF, Open Shortest Path First, utiliza o algoritmo de Dijkstra para calcular as rotas mais eficientes em termos de custo em uma rede. O algoritmo de Dijkstra é conhecido por encontrar o caminho mais curto entre dois pontos em um grafo ponderado, levando em consideração os pesos atribuídos a cada aresta. Nesse contexto, ao atribuir pesos numéricos positivos e inversamente proporcionais à largura de banda dos enlaces, Carlos está ajustando o OSPF para priorizar o tráfego pelos enlaces com maior largura de banda. Portanto, a opção correta é a letra A. Sobre as demais alternativas, B. Incorreto. O algoritmo de Bellman-Ford é utilizado para encontrar o caminho mais curto entre dois pontos em um grafo ponderado, mesmo quando existem arestas com pesos negativos. Ele é menos eficiente que o algoritmo de Dijkstra, mas é mais versátil, pois lida com casos em que pesos negativos podem estar presentes. C. Incorreto. A busca em largura é um algoritmo utilizado para percorrer ou pesquisar em estruturas de dados, como árvores ou grafos, nível por nível. Em grafos, ela começa pelo nó inicial e explora todos os vizinhos desse nó antes de se mover para os vizinhos dos vizinhos. D. Incorreto.
A busca bidirecional é uma estratégia na qual a busca é realizada simultaneamente a partir do nó inicial e do nó objetivo em direção um ao outro. Isso pode reduzir significativamente o espaço de busca em determinados casos, tornando o processo mais eficiente. E, incorreto. A busca em profundidade é um algoritmo que explora o máximo possível ao longo de cada ramificação antes de retroceder. Em um grafo, por exemplo, ela começa em um nó inicial e explora o mais profundo possível antes de retroceder para explorar outras ramificações. Gabarito, letra A. Fundatec, 2023, Analista de Tecnologia da Informação, IFC. Os protocolos de comunicação de dados são fundamentais e imprescindíveis para que ocorra uma transferência de dados com segurança. Quanto aos tipos básicos de protocolos de comunicação de dados, assinale a alternativa incorreta, ou seja, o item que não é uma definição de um protocolo de rede. A. Protocolo assíncrono, Start-Stop. B. Protocolo síncrono. C. Protocolo Route Information Protocol, RIP. D. Protocolo orientado a caractere. E. Protocolo isócronos. Resolução A. Errado. O protocolo assíncrono é um dos tipos básicos de protocolos de comunicação de dados onde é estabelecida uma ligação para transmissão assíncrona de forma serial, bit a bit. Isso significa que não ocorre uma sincronização entre o receptor e o transmissor, o que auxilia em uma maior flexibilidade no envio dos dados. Além disso, é baseado no Start e Stop, que indica que o protocolo inclui bits no início e no final dos dados para representar a transmissão. B. Errado. O protocolo síncrono é um dos tipos básicos de protocolos de comunicação de dados onde é estabelecida uma ligação para transmissão síncrona de forma serial, bit a bit. Isso significa que, ao contrário do assíncrono, esse protocolo implementa uma sincronização entre o receptor e o transmissor que utilizam o mesmo sinal em frequência e fase, permitindo uma transmissão constante. C. Correto. O protocolo RIP não é um dos tipos básicos de protocolos de comunicação de dados, mas sim um protocolo de roteamento utilizado na camada de rede para determinar rotas de transmissão. Seu funcionamento é baseado em algoritmos de vetor de distância que utilizam transmissões broadcast constantemente para descobrir IPs próximos. D. Errado. Os protocolos orientados a caractere, tal como o Baudot, EBCDIC e CIAC, são tipos básicos que realizam a transmissão de caracteres individuais ao invés de blocos ou pacotes de dados. Assim, caso seja necessário transmitir N caracteres, os protocolos orientados a caractere irão enviá-los individualmente, um a um, em contraste ao modelo de transmissão orientado a pacote. E. Errado. Protocolo isócrono é um dos tipos básicos de protocolos de comunicação de dados que busca garantir que uma transmissão seja realizada em intervalos de tempo iguais. Isos significa igual, e cronos significa tempo. Assim, é um modo de comunicação que permite uma entrega consistente de dados, principalmente empregado em transmissões de streaming. Gabarito, letra C. Instituto Consulplan, 2023. Analista do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Tecnologia da Informação e Infraestrutura de TI. O protocolo de roteador de borda, Border Gateway Protocol, BGP, é um protocolo de roteamento para sistemas autônomos, ES, na internet, que garante que todos os ES da internet saibam de sua existência e como chegar até ela. Sobre BGP, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Pares de roteadores trocam informações de roteamento por conexões TCP semipermanentes usando a porta 179. Os destinos são prefixos siderizados, cada prefixo representa uma sub-rede ou um conjunto delas. Um AS é identificado por seu número de sistema autônomo globalmente exclusivo. O atributo ASPS contém os ES pelos quais passou o anúncio para o prefixo. Enquanto, o atributo NESTOP é a interface do roteador que inicia o ASPS. A sequência está correta em A, F, 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 F. B, V, V, F, F. C, V, 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 V. D, F, 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 V. Resolução, primeira afirmativa. Verdadeira.
Pares de roteadores trocam informações de roteamento por conexões TCP semipermanentes usando a porta 179. Verdadeiro. No BGP, os pares de roteadores estabelecem conexões TCP semipermanentes para trocar informações de roteamento. Essas conexões são estabelecidas através da porta 179, que é reservada para o BGP. Segunda afirmativa. Verdadeira. Os destinos são prefixos siderizados, cada prefixo representa uma sub-rede ou um conjunto delas. Verdadeiro. No BGP, os destinos são representados por prefixos sidrir, claves interdomain routing. Cada prefixo sidrir representa uma sub-rede ou um conjunto de sub-redes. Esses prefixos definem os destinos para os quais as rotas são anunciadas e compartilhadas entre os ES. Terceira afirmativa. Verdadeira. Um AS é identificado por seu número de sistema autônomo globalmente exclusivo. Verdadeiro. Cada sistema autônomo, AS, é identificado por um número de sistema autônomo, conhecido como ASN, Autonomous System Number. Esses números são atribuídos globalmente e devem ser exclusivos para cada AS. O ASN é usado para identificar e distinguir os diferentes AS na internet. Quarta afirmativa. Verdadeira. O atributo ASPS contém os ES pelos quais passou o anúncio para o prefixo. Enquanto, o atributo NESTOP é a interface do roteador que inicia o ASPS. Verdadeiro. No BGP, o atributo ASPS contém uma lista ordenada dos ES pelos quais o anúncio para o prefixo passou. Esse atributo permite que os roteadores BGP conheçam o caminho que um anúncio de rota percorreu antes de chegar ao seu AS. Por outro lado, o atributo NESTOP representa o endereço IP da interface do roteador que iniciou o anúncio do ASPS. Portanto, a alternativa correta é a letra C, V, 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 V. FCC, 2023, Analista Judiciário, TRT 18ª Região, Apoio Especializado, Tecnologia da Informação. O OSPF, Open Short SPS Fast, é capaz de dividir a rede em áreas ou subdomínios dentro do domínio OSPF. Sobre esse tema, considere as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. E dividir o domínio OSPF em áreas implica em menos impacto para a CPU do roteador porque segunda. Reduz o número de LSAs, Link State Advertisements, e, consequentemente, haverá menos LSAs para processar. É correto afirmar: A. As duas proposições estão incorretas. B. A primeira proposição está correta e a segunda, incorreta. C. A primeira proposição está incorreta e a segunda, correta. D. As duas proposições estão corretas e a segunda é uma justificativa correta da primeira. E, as duas proposições estão corretas, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. Resolução. O protocolo OSPF, Open Short SPS Fast, é um protocolo específico de roteamento intradomínio. Seu domínio é um sistema autônomo, ou SA, criado para funcionar em redes com protocolo IP, voltado para uso na rede de internet. Foi desenvolvido visando substituir e resolver alguns problemas que o protocolo RIP, Route Information Protocol, apresentava, principalmente devido ao crescimento das redes e da internet que se tornava instável com o uso do RIP quando atendia redes intradomínios grandes e não homogêneas. Uma característica importante do OSPF é que ele trabalha dividindo um grande SA, sistema autônomo, em partes menores chamadas de áreas, de forma hierárquica, melhorando o desempenho dos roteadores do SA e facilitando o roteamento. Dessa forma, o protocolo utiliza a inundação para informar atualizações de estado de link entre os roteadores. Qualquer alteração realizada nos dados de roteamento é inundada aos roteadores pertencentes à rede. Para realizar a passagem de informações entre os roteadores utiliza o anúncio de estado de enlace, Link State Advertisements ou LSAs, que basicamente é um meio de comunicação do protocolo. Para limitar a explosão dessas atualizações e também do processamento, o conceito de áreas é introduzido, ou seja, a inundação de informações e o cálculo do algoritmo Dijkstra de um roteador é limitada às alterações dentro da área da qual faz parte o roteador. Essa característica reduz o impacto de processamento dos roteadores ao reduzir o número de anúncios de estado de enlace, LSAs. Para realizar tal tarefa, os roteadores são divididos em 4 tipos conforme seu desempenho dentro do SA:
roteador de fronteira de área, roteador de backbone, roteador de limite de AS e roteador interno. Ou seja, resumidamente através do LS-AS é possível a comunicação local do roteador para todos os outros roteadores locais pertencentes à mesma área OSPF sem gerar um grande impacto. Dessa forma, é possível considerar a alternativa de letra D correta, pois as duas asserções estão corretas, sendo que a segunda é uma justificativa correta da primeira. Fulmar, 2023, Analista Legislativo, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Analista de Sistema Área 2 Administração de Rede e Suporte Técnico. Em relação aos tipos de mensagens do protocolo de roteamento de Gateway Interior OSPF, Open Shortest Path First, correlacione as colunas a seguir. Tipo de mensagem: 1. Hello. 2. Link State Update. 3. Link State Check. 4. Link State Request. 5. Database Description. Descrição: anuncia quais são as atualizações do transmissor. Fornece os custos do transmissor a seus vizinhos. Usada para descobrir quem são os vizinhos. Solicita informações do parceiro. Confirma a atualização do estado do enlace. Está correta a seguinte sequência de respostas: A, 2, 1, 3, 4 e 5. B, 4, 2, 5, 3 e 1. C, 5, 2, 1, 4 e 3. D, 5, 2, 4, 1 e 3. Resolução: 1. Hello. Serve para estabelecer e manter relações com os roteadores vizinhos, chamamos de adjacências. Também é usado para descobrir novos roteadores. 2. Link State Update. Este é o tipo 4, Link State Update, utilizado para enviar as LSAs, Link State Advertisements, que são mensagens enviadas que contêm informações sobre os links, interfaces, estados dos links e custos, para os vizinhos. 3. Link State Check. Este é o tipo 5, que é usado para enviar a confirmação de recebimento ou atualização do estado do enlace. 4. Link State Request. Tipo 3. É usado para requisitar informações. Ao receber um DD, Database Description, o roteador sabe se possui informações desatualizadas e solicita através do tipo 3. 5. Database Description. O Database Description é trocado entre dois roteadores que inicializaram uma adjacência, vizinhança. Este tipo de pacote é usado para descrever o database, base de dados, e não transmitir o conteúdo de um roteador OSPF. Também é usado para evidenciar atualizações de transmissão. Logo, de acordo com o explicado em cada assertiva, podemos assinalar a ordem correspondente como 5, 2, 1, 4 e 3. Gabarito: letra C.